Existem muitos autores de terror e suspense divididos aí pelo mundo inteiro, mas poucos são considerados mestres no seu ofício ou no seu gênero. Stephen King é um mestre do terror e do suspense contemporâneo e com toda certeza é um dos autores mais celebrados dos últimos tempos, pelo menos no nosso nicho. Mas será que toda essa expectativa vai se perdendo no decorrer do seu tempo de escrita? Será que os novos livros do mestre têm menos a entregar do que aqueles antigos classicões? Falar para vocês o que eu achei sobre um novo lançamento do Stephen King, se ele está a par de tudo que ele trouxe para nós até então e se eu gostei dessa obra. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta muito do mestre Stephen King. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro Holly, do Stephen King. Livro este que traz novamente a personagem Holly Gibney, que apareceu lá na trilogia Mr. Mercedes, depois no livro Outsider e naquele livro de contos com sangue em uma história bem grandona. Essa personagem, inclusive, é uma personagem queridinha do Stephen King, mais moderno, digamos assim. Aqui a gente volta a ter uma história mais de detetive, porque afinal agora a gente acompanha a Holly lá no final dos eventos do livro com sangue. Ela continua com seu escritório Achados e Perdidos, pegando pequenos casos para tentar desvendar e tentar honrar um pouco a memória de alguns amigos seus que faleceram e que foram muito importantes. E eis que ela está num período muito complicado, afinal a sua mãe acabou de falecer de Covid e todo mundo está naquele período no ano de 2021 de quarentena e aquele período de recolhimento. Até mesmo tem uma cena muito contemporânea de um velório por Zoom que a Holly participa. Então ela está bem fragilizada e não é à toa que ela pretende dar um pouco de hiato nas suas investigações. Mas eis que a gente conhece a personagem da Penny Doll, que é uma mãe que está em completo desespero e vai atrás da Holly, liga, manda diversas mensagens, porque ela acha que ali naquela agência vai ser a sua última chance. Afinal, a sua filha, que é uma garota jovem, desapareceu há algum tempo e ela sente que a polícia não está dando muita atenção. A Holly pensa em não pegar esse caso, afinal ela está vivendo alguns problemas particulares muito grandes para além do falecimento de sua mãe, só que ao ver o desespero daquela mulher, ela decide começar essa investigação em partes. Eis então que a gente se dá conta que talvez ela esteja em direção a um assassino serial killer que mata algumas pessoas. E a gente tem acesso a esse próprio assassino, que não vai ser segredo em nenhum momento. É um casal de velhinhos octogenários. Coisa de Stephen King mesmo, um casal de senhores de 80 e poucos anos, ambos professores universitários, muito bem requisitados no bairro, um bairro de classe média alta, resolvem sequestrar garotas, garotos, crianças e fazer algumas coisas muito indizíveis com essas pessoas. Indizíveis porque eu não vou dar esse spoiler para vocês, eu quero que vocês tenham essa experiência em primeira mão. Eis então que a gente vai acompanhar não uma história de quem é o assassino, mas uma história onde a gente fica torcendo a todo momento para que a Holly consiga chegar a tempo de salvar essa nova vítima, que é a filha da Penny Doll, e também consiga acabar com esses dois senhores extremamente cruéis. Tem um inscrito aqui no meu canal que não gosta muito do Stephen King. Sempre que eu trago alguma crítica aqui do mestre, ele acaba falando um pouco mal dos livros, dizendo que o King era muito bom lá no tempo passado, não é bom agora. E eu respeito muito a opinião dele, só que pra mim, eu vou dizer pra vocês que eu sou apaixonado pelas coisas que esse cara escreve. O King tem uma coisa com criação de personagem que é simplesmente perfeita. Eu não sou do time da Holly. Eu confesso que mesmo tendo tido acesso a essa personagem em diversas obras, eu até então não tinha me encantado por essa personagem da forma como todo mundo fala, por mais que ela tenha suas atipicidades, afinal ela é uma menina muito retraída, com diversos problemas com a mãe, e então ela acaba se tornando essa detetive meio que às avessas lá no caso do trilogia Mr. Mercedes. Só que aqui nesse livro, o Stephen King ele passou o tempo inteiro escrevendo para fazer com que nós nos cativássemos de fato com ela. É muito fácil ter empatia por essa persona. Ela é muito querida,
ela é muito esforçada, ela realmente tem as suas estranhezas, mas ela tem um ótimo coração. E fora isso, a gente acompanha outros personagens que também participaram dos livros, como Jerome, a irmã dele, e que todos têm muita importância aqui e são muito presentes. Para quem gostou dos outros livros, com toda certeza vai ser um ótimo retorno ao Stephen King. E para quem não tem uma memória tão boa, assim como a minha, pode ter certeza que nada vai ser perdido, porque a cada personagem que é trazido, o Stephen King tem o cuidado de dar um pequeno vislumbre de quem ele é, de qual a importância e relevância dele para aquela história. Mas uma coisa que me deixou mais embasbacado é a criação dos personagens vilanescos. Aqui a gente tem com toda certeza dois vilões que estão lá no topo dos vilões de Stephen King, junto com Randall Flagg, porque são caras extremamente cruéis. Esse casal de velhinhos não tem nada de bonitinho, não tem nada de bondoso. Aqui a gente tem de fato personagens que fazem coisas terríveis com suas vítimas e que com toda certeza são muito espertos e muito sagazes. Isso faz com que a história seja muito ágil. Eu gostei a todo momento dessa história e também tem, claro, a criação dos personagens das vítimas, que aqui o King, mais uma vez, consegue criar muito bem. Eu cheguei a me flagrar em um momento muito emocionado com a história de uma vítima, com uma frase específica de uma amiga dela ali, e que eu infelizmente sabia que essa personagem teria um fim bem trágico, assim, e trágico literalmente, assim. Outra observação que eu faço é que aqui a gente tem um Stephen King muito antenado com a contemporaneidade. Então a todo momento ele vai fazer menção ao Covid, ao cenário político daquele período, ele vai se posicionar com seus personagens de modo muito forte, e eu acho isso incrível, essa posição, esse cenário. Afinal, eu leio muitos livros que parece que ele é descolado da realidade, não tem nada relacionado à política, ao contexto, e aqui, ao contrário, aqui vai ser uma obra de ficção, mas muito pé no chão. Então é quase como que se de fato isso tivesse ocorrido. E esses vilões, eles são completamente humanos, não tem nada de sobrenatural. Então isso faz com que o livro seja mais cruel ainda, porque de fato pessoas como essas podem existir, infelizmente, no mundo real, e a gente acabou vendo diversas delas em diversos momentos. Outro ponto alto desse livro que eu achei que vale a pena crédito é que o final daqui foi muito bom. Muitos leitores acabam dizendo que os finais do Stephen King são feitos às pressas. Eu também achei isso no livro The Outsider, também naquele conto do Com Sangue, e aqui a gente tem um final que ele se delonga um pouco mais, é um final que ele é bem escrito e faz todo sentido para a obra. Então, com toda certeza, esse livro Holy, ele não vai ser um dos 10 melhores livros que eu li do Stephen King, afinal eu já li diversos outros, mas é um livro que merece muito ser respeitado, porque ele é muito bom. Ele é um livro que conseguiu reiterar aquilo que eu sempre penso quando eu pego um livro do Stephen King, que é aquela sensação de voltar para casa. Eu consegui ler esse livro por 4 horas seguidas e parecia que o tempo passou voando, indiferente ao lugar que eu estava, seja ônibus, seja no meu trabalho. Quando eu abri esse livro, parecia que de fato eu estava submerso por essa trama, e essa criação de personagens, de cenário, de trama, tão complexas e tão vívidas, que fazem com que, de fato, Stephen King continue sendo o mestre. Então agradeço a cada segundo de vocês por aqui, e caso você tenha dica de outros livros tão submersivos quanto esse, me conta. E caso você tenha lido esse livro do Stephen King, me conta o que você achou, que eu estou muito curioso para saber a sua opinião.